Bom, nós vamos começar essa aula falando aí do comportamento extremos do fogo. Acredito que é o último vídeo que a gente vai gravar aí de combate a incêndio urbano, que vai cair no concurso. Quero relembrar vocês que esse conteúdo ele não foi de forma alguma criado para ser um exemplo de aula, para resolver os problemas de estudo de alguém. É só uma forma de estar acompanhando quem não tem intimidade com esse conteúdo, com as coisas que são de bombeiro, tentando explicar de forma a ficar mais claro na mente de vocês, às vezes algum termo obscuro. Então, por isso que às vezes as aulas ficam longas, chatas, porque a gente lê uma frase e faz um comentário, tentando fazer isso ficar mais fácil de entendimento. Aquela pessoa que já tem um conhecimento maior, que já está estudando há mais tempo, de repente não consegue acompanhar porque fica muito maçante. Tá? Então, esse é o objetivo. Depois eu já estou deixando aí na descrição link com exercícios e um gabarito, tá? De forma alguma são questões perfeitas ou são tiradas inclusive dos testes de avaliação profissionais nossos, algumas a gente criou, mas com o objetivo de dar uma treinada, dar uma exercitada. Qualquer dúvida vocês vão perguntando aí nos comentários, tá? Então esse é o objetivo. De forma alguma nós queremos criar um conteúdo didático de forma excelente, excepcional. É só ter uma maneira de ajudar e repito, se salvar para vocês aí, porque assistiram esses vídeos, 5, 6 questões a mais, já melhora a chance de cada um entrar aí na instituição, tá bom? Então vamos lá. Então, vamos falar agora de comportamentos extremos do fogo. É bem rápido. De acordo com as principais literaturas que se dedicam ao estudo do incêndio, os comportamentos extremos do fogo são classificados em 3 fenômenos principais a saber. Então nós vamos estudar aqui flashover, backdraft e ignição da fumaça. E eu vou mostrar um videozinho desses dois primeiros para vocês, para tentar fazer ficar mais fácil um pouquinho, tá bom? Os comportamentos extremos do fogo decorrem principalmente do comportamento da fumaça no ambiente, ocorrendo em ambientes com espaço físico limitado, podendo surgir com pouco tempo de queima, o que torna especialmente perigoso. Então nós temos aqui algumas questões. Esses 3 fenômenos eles vão ocorrer sempre em ambientes limitados, fechados, ou seja, em residências, em casas, edificações fechadas, tá? Eles estão ligados à fumaça, são característica interessante. E por fim, eles são perigosos, tá? Então, perigoso ligado à fumaça e ocorre em ambientes fechados, ambientes confinados. Então nós vamos iniciar aí pelo conhecimento que é chamado de flashover, que nada mais é do que a generalização do incêndio. Se a gente lembrar lá das 4 fases que o manual aponta do incêndio, que é a fase inicial, fase crescente, fase do incêndio totalmente desenvolvido e fase final, a gente vai ver que a fase crescente, é aquela depois da inicial, ela finaliza com o flashover. O que é o flashover? É quando todo o combustível do ambiente ele atinge uma temperatura de ignição e ele começa a queimar. Tá? Então isso aqui, flashover, ocorre no final da fase crescente, tá? Que é a segunda fase do incêndio, quando inicia então a fase do incêndio totalmente desenvolvido. Ele é a generalização do incêndio no ambiente, quando todos os materiais nele presentes entram em ignição quase que ao mesmo tempo. O flashover geralmente surge na transição entre a fase crescente e a fase totalmente desenvolvida do incêndio. Nesse fenômeno, o calor proveniente da irradiação do teto e paredes e da convecção dos fluidos faz com que os materiais combustíveis e a fumaça atinjam a temperatura de ignição, que é aquela que se já tem o combustível e o oxigênio, não precisa nem de chamas, é a temperatura que vai começar a combustão automática, entrando em chamas quase simultaneamente. Tá? Apesar de não haver onda de choque, o que é a onda de choque? Quando você tem uma explosão, movimenta muito rapidamente o ar e vem uma onda de choque, tá? Apesar de não haver onda de choque decorrendo do flashover, as altas temperaturas por ele emanadas apresentam risco de colapso estrutural do ambiente sinistrado. Então não tem uma explosão, que é caracterizada pela onda de choque, mas o aumento elevado da temperatura pode fazer a edificação perder a sua estrutura e cair, ruir, tá? Como que você identifica um flashover que está prestes a acontecer? Então vamos lá. Quais são as características de um ambiente que pode estar próximo do início do flashover? Fumaça muito densa, escura e turbulenta, ou seja, com movimento muito forte.
A densidade da fumaça indica a quantidade de materiais propensos a queimar em suspensão. Então, se a fumaça está grossa, aquele aspecto oleoso, significa que ela está com muito material ali para entrar em combustão. Já a coloração escurecida da fumaça indica a presença de chamas no ambiente. Já visto que, como já tratado em tópicos anteriores, o carbono proveniente da perturbação na ponta da chama difusa contribui sobremaneira para sua coloração enegrecida. Então, a fumaça escura significa que tem chama no ambiente. Essa fuligem gerada pela queima incompleta se depositará sobre beira de janelas, móveis e pisos, proporcionando ao bombeiro militar envolvido na operação observar esse sinal. Então, se você vê uma fumaça densa e escura, percebe fuligem em janela, em móveis, você já sabe que o incêndio está quase entrando na fase em que vai ter a generalização, que é o flashover. A movimentação turbulenta da fumaça indica sua alta temperatura. Quanto maior for a temperatura da fumaça, mais turbulenta e rápida será a sua movimentação. Então, nós temos aqui uma imagem de o que seria o momento em que está quase acontecendo o flashover. Está escuro porque tem as chamas lá dentro, está turbulento, elas estão saindo com velocidade. Tá? O oxigênio também entra rapidamente no ambiente pelas aberturas, você consegue perceber o fluxo de ar entrando e a fumaça saindo. Tá bom? Outra coisa interessante, dentro do ambiente que está colapsando, a gente lembra que na fase crescente, a fumaça e as substâncias provenientes da pirólise vão se acumulando no teto, e aí a gente tem aquilo que a gente chama de zona de reação, que é a divisa entre o ar e aquela camada de fumaça. E nesse intermédio a gente tem ali chamas e outros fenômenos, né? Então, outra forma de se identificar que o flashover está para acontecer são chamas na zona de reação. Começa a aparecer chamas entre a fumaça e o ar mais limpo, certo? Por quê? Em decorrência da alta temperatura da fumaça, vão surgir chamas na interface, quer dizer, na face de contato correspondente à zona de mistura entre combustível, que é o combustível gasoso, vapor da pirólise, e o oxigênio que está aqui no ar mais limpo, tá bom? Em decorrência da escassez de comburente, de oxigênio, justificada pelo seu consumo no processo de combustão, ou seja, o oxigênio está sendo muito consumido aqui e ele vai faltar. Essas chamas se direcionarão para qualquer abertura que lhe permita contato com o oxigênio. Então, como a gente tem aqui combustível proveniente da pirólise junto da fumaça, na fumaça, muito aquecido, mas tem pouco oxigênio, por difusão, essa mistura ela vai se deslocar para as aberturas, procurando locais que têm oxigênio. E ali vão começar a aparecer pequenas chamas no local. Tá? E isso a gente chama, são dois fenômenos que a gente vai tratar. O rollover e a ignição esporádica de pequenas proporções da fumaça, ou ghost flames. Então, na verdade, o que acontece é isso. Nós temos chamas na zona de reação. E aí tem dois tipos de chamas nessa zona de reação que a gente vai identificar. Primeiro, rollover. Caracteriza-se pela queima repentina de toda a camada de fumaça. Recebeu essa denominação pelo movimento de rolamento que a chama desenvolve na camada de fumaça. É isso daqui que está acontecendo. De repente começa a pegar fogo e é como se as chamas viessem rolando aqui por cima e deslocando para onde não queimou. Tá vendo aqui ainda não queimou, mas a chama vai chegar até aqui também. É esse fenômeno, tá? Esse fenômeno é responsável por grande liberação de fluxo de calor, é claro, se está aumentando as chamas, você aumenta o calor e contribuirá diretamente para a ocorrência do flashover, ou seja, é o primeiro momento que vai anteceder o flashover, que é quando tudo vai queimar. Por quê? Se a chama começa a vir para cá, aumenta o calor, aquele combustível que já está aquecido aqui embaixo, um sofá, um guarda-roupa, ele já está no ponto de pegar fogo. A chama chegou próximo, vai iniciar a ignição e aí vai queimar todo o ambiente, que é o flashover propriamente dito. Então o rollover ele antecede a ocorrência do flashover. Outro fenômeno é a ignição esporádica de pequenas proporções da fumaça, que são ghost flames ou chamas fantasmas. Ela vai caracterizar pelo aquecimento de pequenos clarões esporádicos na camada de fumaça, parecidos com o efeito luminescente dos relâmpagos, dentro de nuvens, provenientes da queima rápida da parte dos gases e vapores combustíveis presentes na fumaça. Sua ocorrência sinaliza que a fumaça está prestes a se incendiar por completo. Então, se a gente pensar numa sequência lógica das coisas, primeiro ocorre o ghost flame.
Depois vai aparecer o rollover. Como assim? Imagina que não tem fogo aqui, tá apenas a fumaça e a chama em um canto da sala. Em alguns pontos você vai perceber pequenos clarões, em alguns locais que o combustível encontra o oxigênio e dá pequenas chamas que rapidamente apagam. Então já começa a mostrar, ó, são as chamas fantasmas, elas vão começar a preparar daqui a pouco, vai ter o rollover, que aí vai generalizar o fogo por toda a camada de fumaça, e aí esse calor irradia por todo o ambiente e pode iniciar o flashover, que aí tudo que tiver perto vai queimar rapidamente, tá? Vou mostrar agora um vídeo dessa situação que vai ficar mais claro. A gente já viu alguns vídeos, mas a gente, é, é, todo mundo acaba ajudando um pouquinho na compreensão. Isso aqui é um teste feito parecido com o que a gente viu no outro vídeo, não é o mesmo, tá? Então está demonstrando como que as chamas elas se espalham rapidamente, tá? Vamos lá. Tá falando aqui que tem uma narração, tudo, mas a gente não vai ver isso daqui não. Vamos lá. O fogo vai iniciar numa árvore de Natal, que é um negócio complicado, é papel, tem curto-circuito, então ele começa, a fase inicial rapidamente já evolui para a fase crescente, e aí a gente tem aqui a formação ali da zona de reação, com o combustível se acumulando em cima junto da fumaça, a parte do ar quente, que vai subindo, e aqui o ar mais puro fica embaixo. Então você já começa daqui a pouco a perceber as chamas fantasmas. Em alguns pontos começa a aparecer pequenos clarões, como se fossem relâmpagos. Aqui a gente já teve o flashover. Tá vendo que já pegou fogo em outros locais? Porque a temperatura de ignição chegou rapidamente, tá? O fluxo foi extremamente rápido. Olha só, a gente já percebe as chamas em alguns locais, o ambiente fica todo sinistrado, fechado. Isso com apenas 45 segundos de incêndio. Tá? Agora vamos para um outro teste. Esse teste é um pouco mais lento. Ele é feito no sofá. Já vou até adiantar. Uma pequena chama aqui no sofá, um toco de cigarro ou até uma vela que é colocada perto de uma cortina. O incêndio está na fase inicial ainda, a temperatura do ambiente ela não está tão alta, tá? Não está gerando tanta fumaça, mas pouco a pouco o combustível vai aquecendo aqui ao redor, vai entrando na temperatura de ignição, vai mantendo a combustão e o incêndio começa a generalizar. Tá? A gente já percebe aqui formando fumaça, essa fumaça já vai se acumulando no teto, mas ainda está na fase inicial. Nessa fase, o extintor de incêndio ainda é eficiente. Tá? Quando é que o extintor de incêndio deixa de ser eficiente? Quando ele passa da fase inicial da fase crescente do incêndio, do momento inicial da fase crescente, e o fogo começa a generalizar. Aí não adianta. O extintor de incêndio, apesar de muito eficiente, ele tem pouco agente extintor. Tá? A gente já percebe ali o acúmulo de fumaça no teto. Ainda não dá para ver claramente a zona de reação, porque a fumaça ainda está concentrando em determinado ponto. Na hora que a chama começar a subir pela própria fumaça, a gente já vai ter o início da fase crescente, já começou. Então você já começa a ter bastante combustível em cima, já passou da fase inicial. Ela já está generalizando, você já tem uma fase de reação. Tá? Quando começarem a aparecer na fumaça em cima pequenos clarões, a gente já começa a ter as ghost flames, as chamas fantasmas. Depois a gente tem o rollover, que é quando incendeia toda a divisa entre a fumaça e o ar mais claro. E aí nesse momento o calor vai ficar tão forte, tão grande, que todo o material combustível que está no local, que está aquecido, ele vai iniciar a combustão. E aí a gente tem o famoso flash over, ou seja, o flash final, a luz final, o fogo final. E aí você termina a fase crescente e inicia a fase de incêndio totalmente desenvolvida e que todo o combustível vai estar queimando no 12. Já ficou bem clara aqui a fase de reação, a zona de reação, tá? Então já está quase aí acontecendo o flashover. Isso aqui tem muito combustível proveniente da pirólise e tem muito pouco oxigênio. À medida que isso aqui chegar na temperatura de ignição, mesmo com pouco oxigênio já vai começar as chamas, tá? Por enquanto está concentrado em um só local. Na hora que a chama espalhar pela fumaça, vai ter o flashover
e queimar em todos os lugares. Vocês vão perceber que a fumaça começa a ter alguns clarões internos, são as chamas fantasmas. E olha o tempo em que isso aconteceu, gente. Até agora, 2 minutos e 49 segundos do início do fogo. Então, por isso que é tão complicado você salvar o patrimônio de alguém de incêndio. Quando a pessoa percebe, já não tem o que fazer. Olha o começo das chamas, você já percebe o clarão, a zona de reação começa a ter chamas, já começou a espalhar o fogo rapidamente e a gente já está iniciando aqui o flash over. Olha aqui, pronto, flash over. Toda a fumaça incendiou e você está tendo a fase crescente, totalmente desenvolvida do incêndio, aliás, começando. Rafael, mas isso aqui não é o backdraft? Não, porque que não houve explosão. Nessa situação, não houve a onda de choque caracterizada pela explosão. A explosão é a expansão muito rápida dos gases. Isso aqui é só uma fase do incêndio. Tá? O backdraft, que é uma explosão, a gente vai ver agora, é diferente do flashover, porque o flashover não tem onda de choque. Ok? Então vamos seguir. Depois a gente vai ter aqui o segundo fenômeno, que é a explosão da fumaça. E explosão, backdraft. Então é por isso que ela é diferente do flashover. É a deflagração da fumaça aquecida e acumulada no ambiente sinistrado quando entra em contato com o oxigênio. Ocorrem incêndios estruturais confinados. Todos esses fenômenos vão ocorrer, como a gente falou, em ambientes confinados, com deficiência de oxigênio e principalmente ligados à fumaça. Ok? São muito perigosos também. Essa explosão da fumaça tem a capacidade de provocar uma onda de choque com força suficiente para causar danos físicos aos bombeiros e colapsar a estrutura, ou seja, vai danificar, pode até desabar uma edificação. Vocês vão lembrar lá, quando a gente fala aqui ó, de deflagrar e detonar. Dá uma olhadinha nas aulas anteriores, tem uma diferença. Deflagração é quando a explosão ela tem uma velocidade subsônica. Enquanto a detonação é quando a explosão é tão forte que a onda de choque ela é mais veloz do que a velocidade do som, ela é supersônica. Tá? Nesse fenômeno, a fumaça será o combustível, haja vista estar saturada de monóxido de carbono, que possui ampla faixa de explosividade. Então, aquela faixa de inflamabilidade. A mistura chegou a 12% do ar, até 74%, vai haver a queima. Desta forma, em um incêndio subventilado, quer dizer, com pouca ventilação, a combustão consumirá o oxigênio do ambiente e, paralelamente, também vai aquecer a fumaça. Quando o oxigênio atingir uma concentração menor que 14%, haverá o desaparecimento das chamas. Mas lá dentro vai continuar muito quente e a pirólise ela ocorre em decorrência do calor, não é das chamas. Então, se tiver quente, os materiais combustíveis, madeira, papel, plástico, vão continuar gerando vapores que são inflamáveis e eles vão estar acumulando ali dentro do ambiente. Ocorre que mesmo sem chamas no ambiente, a decomposição térmica dos materiais ali presentes continuará em decorrência da alta temperatura, a gente está falando, o que contribuirá cada vez mais para a saturação de fumaça com vapores combustíveis. Mas está faltando oxigênio, não tem chama. Assim, a fumaça estará superaquecida, rica em vapores combustíveis, necessitando apenas de comburente, ou oxigênio, para que entre em ignição. Esta ignição se dará de forma rápida e violenta com formação da onda de choque, cuja intensidade estará diretamente relacionada à quantidade de fumaça presente no ambiente. Ou seja, quanto mais combustível, mais forte vai ser essa onda de choque. Como visto, a ocorrência do backdraft dependerá do fornecimento de comburente, ou seja, de oxigênio em quantidade suficiente para que a mistura do combustível se torne adequada para a queima. Dessa forma, essa mistura poderá se tornar adequada em segundos ou demorar alguns minutos, dependendo da quantidade de oxigênio que vai entrar. Esta imprevisibilidade do momento em que vai ocorrer o fenômeno contribui para que ocorram acidentes com guarnições de combate a incêndio. A gente viu até num outro vídeo uma explosão e os bombeiros saem machucados. Mediante uma análise equivocada, poderiam supor que o ambiente estaria estável após decorridos alguns minutos de sua abertura e ventilação. Então, não. Tem que dar um tempo depois que começa a ventilar para ver se esse fenômeno não vai acontecer. É importantíssimo salientar que enquanto o flashover é induzido pelo calor,
O backdraft se dá em decorrência do comburente. Então, a diferença entre os dois ocorrem em ambiente fechado, os dois ocorrem levando em consideração a fumaça, só que o flashover ele é deflagrado como? Pelo calor, quando o calor é suficiente para iniciar a ignição de tudo que está próximo, vai ter ali o fornecimento de oxigênio. Enquanto no backdraft tem calor, mas está faltando o quê? O oxigênio, é o comburente. O oxigênio é que define, o backdraft é quem vai definir se vai ocorrer ou não essa explosão. São sinais que identificam esse risco iminente. A fumaça tem cor caqui. Lembra lá que antes do flashover a fumaça tem cor escura. No backdraft a fumaça tem cor caqui. Ela também é densa e turbulenta. A única diferença entre os dois é que é a cor mais escura tem chama, mais marrom, mais próxima do caqui, quer dizer que está faltando oxigênio ali. A fumaça é caqui e densa em decorrência do acúmulo de gases e vapores provenientes da pirólise dos materiais que estão no ambiente. E continua a ocorrer mesmo sem chamas. A gente está falando isso o tempo todo. E ela é turbulenta porque está aquecida, quer dizer, a corrente de convecção continua acontecendo ali. Verifica se a fumaça saindo por frestas de forma pulsante, justificada pela expansão dos gases combustíveis produzidos por pequenas combustões rápidas que ocorrem em áreas dentro do ambiente sinistrado que ainda possuem alguma concentração de oxigênio. Ocorre ainda a saída de fumaça por frestas superiores de portas e janelas causadas pela pressão, sob pressão dentro do ambiente. Quer dizer, a pressão dentro do ambiente por conta da produção de vapores aumenta, e nas frestas de janelas e portas você começa a perceber a fumaça saindo. Quanto mais fumaça é produzida dentro do cômodo incendiado, maior será a sua pressão, fazendo com que essa fumaça escape por qualquer fenda que lhe permita sair. Outra característica, além da fumaça CAC, densa e turbulenta, é o ar sendo sugado para dentro do ambiente. Percebe-se que o ar atmosférico ele é sugado para o interior do ambiente, principalmente por frestas localizadas próximas ao piso. Então isso significa que você pode ter ali, associado com a cor CAC, um ambiente propício ao backdraft. É possível que neste momento escutar sons parecidos com um assovio em decorrência do deslocamento de ar que vai passando rapidamente por essas frestas. Existe a presença de flame over. Se a fumaça que sai do ambiente se incendiar logo que entra em contato com o oxigênio, significa que ela está acima do seu ponto de ignição. Quer dizer, algumas chamas, alguma fumaça que vai escapando para o ambiente, ela está quente, encontra o oxigênio, você já vê chamas dela. Então você sabe que ali dentro daquele ambiente está no ponto de acontecer a explosão backdraft. As portas e maçanetas estão aquecidas devido à alta temperatura da fumaça no interior do ambiente. Esse é um importante sinal de alerta para a guarnição de bombeiros e de fácil identificação. Então, geralmente, o bombeiro, quando chega no ambiente com essas características, ele coloca a mão próxima à maçaneta para ver se ela está quente, ele procura pôr a mão próxima a algumas frestas onde está saindo fumaça para ver se a fumaça estiver extremamente quente, ele sabe que aquele ambiente está muito propício a uma explosão, um backdraft. Sons abafados, efeito algodão, pela alta densidade da fumaça, qualquer som dentro do ambiente vai ficar meio abafado, como se o ouvido estivesse cheio de um chumaço de algodão. Vidros e moldura das janelas com aspecto oleoso. A combustão gera fuligem e água que se misturam e se depositam nas janelas, dando a impressão de se tratar de óleo. Então é outra característica, tá? Aqui a gente tem uma figura do quanto isso é perigoso. Aqui a gente tem um ambiente pobre em oxigênio, extremamente aquecido, com muito material combustível, só falta oxigênio. Na hora que o bombeiro quebra a janela para fazer a ventilação, essa pressão que está grande expulsa o ar, o combustível quente, a gente tem uma explosão backdraft que acaba atingindo a guarnição. Por último, vamos agora assistir um vídeo do que é o backdraft, para a gente passar para o último conceito. Então, isso aqui é um backdraft real de uma atuação de bombeiros nos Estados Unidos. Então, a gente vai perceber a fumaça saindo por todas as partes mais altas, ela com um tom mais amarelado, mais caqui. Tá? Os bombeiros ali já identificaram que é esse fenômeno, estão observando, passando a mão, tentando entender a questão da temperatura. Não pode, gente, se chega e quebra um vidro igual esse aqui, ó, já vai haver a explosão imediatamente. Então aqui vai estar com aspecto oleoso, porque a fuligem misturou com o vapor de água produzido lá dentro.
Nas frestas aqui embaixo, eles vão perceber que o ar é sugado, enquanto a fumaça que vai saindo é amarelada, tem a cor caqui. Olha só, a lufada, isso são lufadas de fumaça. Tá? Eles estão se afastando, identificou que está ficando complicado. Olha a cor da fumaça. Tá vendo? Ela é mais amarelada, mais caqui. Pronto, a gente teve a explosão. Tá? O oxigênio alcançou o limite de inflamabilidade aqui dentro, onde ocorrem as chamas, e teve a explosão. Pronto. Depois que ocorreu a explosão e ventilou, a gente tem o flashover, que é quando tudo que está lá dentro vai queimar. Tá? Então a gente teve primeiro o backdraft, que estava precisando de oxigênio. Depois que teve oxigênio, a gente tem o calor define o flashover. E aí os bombeiros utilizam as técnicas de combate a incêndio adequadas e vão fazer a adentrar ali no ambiente. Tá bom? Vamos finalizar então o conteúdo. A gente agora está realmente acabando. Falando da ignição da fumaça, que é uma terceira característica. É a ignição dos produtos do processo de combustão que possuem energia suficiente para se inflamar, independente do contato com a fonte de calor, flame over, ou que se inflamam ao entrar em contato com a fonte de calor, flash fire. No primeiro, que é o flame over, então o que é o flame over? A fumaça se encontra aquecida acima do seu ponto de ignição, porém, em decorrência do consumo de comburente ou de oxigênio, a mistura entre ela não está adequada. Essa fumaça aquecida se desloca em direção a alguma abertura para buscar o quê? O oxigênio. E ao se misturar com esse comburente, entra em ignição de forma imediata e espontânea. Por esta razão, recebe o conceito de ignição espontânea da fumaça. Justamente pela falta de oxigênio dentro do ambiente, somente haverá presença de chamas na fumaça a partir da abertura. Então, gente, o que é o flame over? Você tem um acúmulo de fumaça, está faltando oxigênio, essa fumaça está quente o suficiente para iniciar as chamas, então ela vai deslocar até que ela encontre uma abertura. E aí vai ter a flame over, na hora que essa quantidade de vapores aquecidos encontra o oxigênio, tem uma pequena chama só na abertura, ela não vai lá para dentro. Então é igual lá antes do flashover, as ghost flames, as chamas fantasmas. Não, essas ocorrem em todo lugar da fumaça, como se fossem relâmpagos. O flame over, que é uma ignição da fumaça, só vai acontecer quando ela encontrar o oxigênio. Mas isso aí também é a mesma coisa da explosão lá, Rafael, do backdraft. Não. Difere-se do backdraft porque neste o ar se movimenta em direção ao incêndio. Ou seja, quando você tem um backdraft, que é a explosão, o ar entra no ambiente, alimenta as chamas e explode. Enquanto no flame over é a fumaça do incêndio que se desloca buscando o oxigênio. Tá? Então, a flame over é o deslocamento da fumaça aquecida procurando uma abertura para encontrar o oxigênio. No backdraft, que é a explosão com onda de choque, o oxigênio se desloca para dentro do ambiente e alimenta as chamas para ocorrer a explosão. Tá certo? E o flash fire? O que é o flash fire? A fumaça combustível está misturada adequadamente com comburente, ou seja, você tem fumaça que é combustível e ela está misturada, tem oxigênio. Só que não tem ainda calor suficiente para entrar em ignição. E aí essa mistura, ela vai deslocando pelo ambiente e quando ela encontra uma chama, aí sim ela vai iniciar o incêndio. O que eu sugiro para vocês? Pega um caderninho aí e anota. Flame over, deslocamento da mistura de combustível com calor fraca em oxigênio em busca do oxigênio. Flash fire, deslocamento da mistura de combustível com oxigênio adequada, mas que não está aquecida, até encontrar uma chama. Tá? E você já vai definir as duas. O flash fire, dessa maneira, ao se movimentar em ambientes sinistrados, essa fumaça poderá entrar em contato com a fonte de calor, propiciando a sua ignição naquele ponto. A guarnição deve ter atenção redobrada, já vista que mesmo com pouca fumaça visível no ambiente, é possível ocorrer sua ignição. Aí não importa se é qualquer um desses dois fenômenos, que é o flash fire ou o flame over, a guarnição tem que tomar cuidado. Porque a ignição da fumaça decorre principalmente do colapso da estrutura da edificação, permitindo com que a fumaça que estava dentro saia para fora. Curto-circuito, você imagina que ali esse calor, tudo isso que está acontecendo vai derreter os fios
e um fio pode encontrar com o outro e gerar uma faísca. O uso incorreto de ventilação pela própria guarnição de combate a incêndio e abrir algum local que não deveria ser aberto ou ventilar, porque tem até ventiladores para jogar, eliminar a fumaça de dentro do ambiente e não estava adequado, vai fazer explodir. O uso de jatos de água de forma indiscriminada e incorreta pode também gerar um deslocamento de ar, levando o ar para alimentar a combustão. Uma ação de rescaldo mal conduzida, ou seja, você apagou as chamas e não continuou jogando água para fazer o rescaldo. Então continua tendo calor, vai gerando fumaça, essa fumaça vai ficando acumulada na hora que tem um dos fenômenos ali, ou uma faísca, no caso de uma falta de calor, ou entrar o oxigênio, no caso de uma falta de comburente, vai reiniciar e vai dar uma explosão que vai manter o incêndio alimentado, vai ter que fazer todo o trabalho de novo, sem falar no risco à vida. Tá bom? Bom, terminamos todo o conteúdo aí da parte do concurso, do MOB de combate a incêndio urbano, junto com as outras matérias que a gente viu. Essa era a nossa tarefa. Então, dá uma olhadinha aí na lista de exercícios, no próprio gabarito. Se houver tempo, a gente trabalha, é complicado, vocês não têm ideia do tanto que é difícil a gente tirar tempo para fazer isso aqui, tá? Mas se houver tempo, eu faço um comentário dos exercícios, um vídeo comentando as respostas. Mas aí na lista você já vai ter, além da lista de exercícios, um gabarito para você dar uma estudada, tá bom? Obrigado, boa sorte, sucesso para vocês aí. Espero trabalhar com quem realmente levou a sério o conteúdo. Nós nos encontraremos aí como irmão de fardas. Sucesso!